A Uniregistral prometeu, então hoje, Dr. Flaviano Galhardo, presidente da Arisp, e eu estamos aqui recebendo a honrosa visita do prefeito da capital, Ricardo Nunes, um grande humanista, um homem que gosta da educação, que está fazendo tudo para que os paulistanos tenham um governo mais eficiente, mais efetivo, mais eficaz. Prefeito, obrigado de comparecer aqui. Eu que agradeço, doutor Naline, também o Flaviano, prazer estar aqui na Uniregistral. Muito louvável poder discutir, falar um pouquinho das ideias da cidade, poder também receber de vocês sugestões, ideias. Enfim, muito obrigado por estar participando aqui com vocês. Um abraço a todos os ouvintes. Prefeito, nós sabemos do seu empenho em fazer com que o paulistano tenha um governo afinado com a quarta revolução industrial, um governo que poupe as pessoas a necessidade de enfrentar filas, de burocracia. O que Vossa Excelência tem feito na prefeitura nesse sentido? Olha, doutor Naline, a gente tem procurado fazer com que todas as ações hoje estejam antenadas de acordo com o ano que nós estamos, né? 2022, portanto, com muito avanço na área de tecnologia. Fizemos uma ação muito importante, que é o Poupa Tempo, um dos serviços melhores avaliados, criamos na prefeitura, o Bruno Covas criou o nosso serviço, igual o Poupa Tempo, aqui na cidade de São Paulo, que nós temos no plano de metas colocar nas 32 subprefeituras, que é o Descomplica. Estamos fazendo ações muito fortes de desburocratização, por exemplo, as atividades empresariais, comerciais, todas as atividades aqui na cidade, para tirar licença de funcionamento, se for de baixo risco, que tiver descrito no decreto até 1.500 metros quadrados, ele tira a sua licença de funcionamento declaratório. Isso é uma grande questão que eu vi na prefeitura, a dificuldade das pessoas compreenderem que o autodeclaratório é algo hoje que a gente precisa entender como importante no processo. Você não pode já achar que a pessoa vai te enganar, você tem que confiar no cidadão, evidentemente tem mecanismo para, se ele colocar algum dado falso, você fazer ali a punição. Então hoje você entra no site, no mesmo momento de inserir as suas informações, tendo os dados, por exemplo, o número do AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, você coloca lá, a quadra, o código de IPTU, enfim, colocando os dados, você sai com a sua licença de funcionamento na hora. Isso demorava anos, quando se tirava. Lembrando que eu me elegi em 2012, em 2013 eu já fiz um estudo, nós tínhamos 82% de todo estabelecimento na cidade não tinha licença de funcionamento, gerando uma grande insegurança jurídica. Então, são várias ações, e inclusive, falando aqui com o Flaviano, sobre a gente, aliás, poder agilizar essa questão, né, Flaviano, com relação à questão de quando fizer o registro de imóveis, a própria Arisp mandar para a prefeitura e evitar que o cidadão tenha que ir até a prefeitura fazer aquele comunicado. Ou seja, a gente está fazendo muita coisa, mas sempre com a cabeça de poder cada vez mais diminuir aí a questão da burocracia, que eu chamo assim de burocracia. Prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui na Arisp, uma honra para a gente. E nesse contexto de desburocratização, e a questão das aprovações, né? Que também é uma questão bastante sensível, difícil de lidar, as aprovações de novos projetos imobiliários, porque o registro de imóveis manuseia muito dessas aprovações, né? Quando vai lá registrar uma incorporação imobiliária, chega lá um projeto, às vezes aprovado com uma regra, depois contra regra, tem a lei do protocolo, enfim. O que a prefeitura tem feito nesse contexto dos projetos imobiliários, assim? Olha, Flaviano, esse é um dos meus maiores desafios. Só para você ter ideia, eu pedi para o secretário de licenciamento, Marcos Gadelho, fazer uma portaria onde a gente inicie, por exemplo, a questão dos HIS de forma autodeclaratória. E aí já saía a sua licença. Foi feita a minuta, tudo aprovado, daqui a pouco vem alguém lá da burocracia e acaba colocando empecilho. Então eu acabei não conseguindo soltar isso ainda, mas eu vou fazer de todo jeito esse novo procedimento de você ter o autodeclaratório. Nós temos um projeto para poder unificar a questão do licenciamento ambiental junto da Secretaria de Licenciamento e Urbanismo, né? E nesse momento tramita dentro da prefeitura um projeto para criar a agência de licenciamento, que aí a gente teria mais agilidade. Alguns órgãos já estão dando pareceres contrários. O que a gente precisa, é muito bom você me perguntar isso, porque o que eu preciso também fazer é o convencimento de toda a equipe da prefeitura. Todo lugar que eu vou,
eu tenho falado para as pessoas, nós temos que desburocratizar, porque criou-se uma questão cultural, como se fosse normal. Outro dia eu me deparei com um caso que a pessoa estava há 2 anos pedindo uma licença para demolição. Aí eu pergunto para o técnico, o que importa para a prefeitura, né, poder dar uma licença para ele fazer uma demolição? Isso tem que ser autodeclaratório, não está tombado, ou enfim, tem lá um engenheiro que recolheu o RT. Quando o engenheiro tem um contrato, recolhe RT, ele responde civil e criminalmente se ele está atendendo todas as normas. Então, acho que um grande passo que está dando é ter um prefeito que começou numa empresa com 2x2, cheio de burocracia, abri minhas filiais, né, e fui presidente da associação empresarial. Então, eu vivi, né, muito do que a burocracia prejudica o desenvolvimento dos empreendedores e também de qualquer cidadão. Então, é uma concepção da importância da gente mudar. Eu acho que agora a gente vai caminhar para isso, porque o que basta é a gente ter ali argumentos sólidos para poder fazer um convencimento dos técnicos da prefeitura e caminhar na desburocratização. Agora, realmente melhorou um pouco, era muito pior. Já é eletrônico, né? Já é eletrônico, mas a gente ainda precisa avançar bastante. Prefeito, há muitas operações aí em curso, prometidas, e a Justiça tem atrapalhado a implementação dessas operações, que são tão necessárias para facilitar a vida de São Paulo, né? Tem um pouco, né, doutor Nalini? Eu acho assim, nós estamos vivendo um momento de transformação e talvez nós não tenhamos vindo na velocidade que a população precisa. Por exemplo, a questão com o judiciário. Não tem nada mais importante do que o judiciário, do que o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o que eu sempre tenho falado, e eu tenho muita tranquilidade, porque eu tenho excelente relação com todos, com o Dr. Ricardo Anaf, presidente do TJ, Dr. Sarrubo, que é o Procurador-Geral do Ministério Público, o João Antônio, presidente do Tribunal de Contas, e todos os conselheiros. Eu tenho falado com muita tranquilidade que é preciso que todos tenham um pouco melhor percepção da velocidade que a população precisa. E que a gente não pode, por exemplo, essa ponte Pirituba-Lapa completou no dia 7 de abril 2 anos que o Tribunal de Justiça paralisou a obra. Nós gastamos 2,5 milhões por ano com a empresa de segurança para tomar conta de um canteiro de obras parado. O órgão precisa fiscalizar. A gente, aliás, me ajuda, né? Porque eu estou aqui agora com vocês, eu não sei quanto é que está se pagando no preço de uma seringa, num saco de cimento, numa cidade, né, que vamos ter 90 bilhões de orçamento ano que vem. Os órgãos de controle são importantes. Eu só acho que é importante que a gente possa estar discutindo isso e que as pessoas tenham uma consciência da velocidade das questões. Você vê, nós estamos com aquele trecho da operação urbana Água Espraiada há anos parado. Eu preciso fazer a extensão da Roberto Marinho, não consigo, porque eu não conseguia vender CEPAC. O tribunal parou, com muita luta, agora que a gente conseguiu, essa semana tem um leilão. Quanto não perdemos? Porque foram desapropriados mais de 500 imóveis e esses imóveis foram invadidos. Então agora o custo para poder fazer a reintegração desses imóveis, né, o custo que a gente vai gastar. Enfim, eu acho que a demora em qualquer situação, por parte da prefeitura também, mas qualquer situação que envolva a questão do recurso público e as ações para o interesse público, não é aceitável que tenha... É prejuízo. Né? É muito prejuízo para a população. O prejuízo é muito grande. Prefeito, eu fiquei entusiasmado com aquela possibilidade de recuperação da Guarapiranga, não é? Que deveria ser a praia dos paulistanos, né? Um lugar aprazível, né? Aquilo, será que vai dar certo? Doutor Nalini, precisa dar. Nós temos um formato aqui na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é um dos grandes exemplos das PPPs, das concessões. Nós estamos fazendo um chamamento para concessão daquela orla da Guarapiranga para um parque. Pega 2 exemplos aqui. Pega o Parque do Ibirapuera. Esse final de semana eu estava acompanhando algumas postagens das pessoas, sempre elogiando o Ibirapuera. Nós gastávamos 23 milhões por ano no Parque Ibirapuera com limpeza, segurança. Aquilo passou para o privado, continua de acesso público. Melhorou muito. Eu muito. Frequento. Então, o que a gente tem? A gente tem um equipamento melhor, né? O privado cuidando daquela área, as pessoas podendo ter melhor serviço de lazer dentro do Parque Ibirapuera. Por exemplo, ali, o Vale do Anhangabaú, que também nós fizemos a concessão. Então,
gastava-se também uma fortuna do Vale do Anhangabaú, agora não tenho aqui de cabeça o quanto custava porque foi recente. Mas, por exemplo, tem lá, o concessionário vai fazer, explorar, tem que manter pelo menos 6 atividades todos os dias culturais daquela região. É um grande avanço a gente poder fazer com que a gente tenha um Estado, né, necessário e que essas ações possam passar para o privado, que tem maior capacidade do que o poder público para tocar. Então, fazendo a concessão ali da orla, dos parques da Guarapiranga, a gente vai ter uma área mais preservada, com investimento, com maior serviços para as pessoas poderem utilizar, que aquilo é lindo, né? Você vai a qualquer lugar do mundo, que você vai ter se tivesse 2 represas Guarapiranga e Billings, por exemplo, seria locais de grande visitação turística. Então eu tenho certeza que a gente vai ali conseguir atrair investidores para poder terem a concessão, desenvolver ali as suas atividades e tornar um ambiente bem melhor para as pessoas e preservar, né, doutor Nalim? Porque a gente tem uma dificuldade hoje muito grande de conscientização de muitas pessoas que acabam fazendo loteamento clandestino, desmatamento naquela região, numa área que ali tem muitas nascentes e é a caixa d'água aqui da cidade. Fico imaginando como deve ser prefeito de uma das maiores cidades do mundo, né? Como é? Conta um pouquinho pra gente, assim, se o senhor puder, qual é o tamanho do desafio de ser prefeito da cidade de São Paulo? Olha, Flaviano, o que me levou a ser prefeito foi uma situação muito difícil para mim, para os paulistanos, né, que foi a perda do nosso Bruno Covas, meu amigo, meu líder, grande amigo, que lutou bravamente contra o câncer, mas acabou sendo vencido e aos 41 anos nós perdemos o Bruno. Então, nós assumimos no dia 1 de janeiro de 2021, no dia 16 de maio, portanto, 5 meses já perdemos o Bruno. Então, eu tive que naquele momento enfrentar a dor de perder um amigo e ao mesmo momento ter forças para tocar a cidade. E durante a campanha de 2020, nós assumimos muitos compromissos com a sociedade. Então, não poderia deixar, como diz popularmente, a peteca cair, juntar forças e enfrentar o desafio. Temos 77 pontos do nosso plano de metas para poder cumprir, para poder entregar para a população. Agora, a tua pergunta, o que é ser prefeito? No meu caso em especial, eu tive que me superar, por conta desse episódio que eu te contei. Agora é um desafio todos os dias. Todos os dias é um desafio. Todos os dias tem um problema, mas também a gente tem muitas coisas positivas. Como o que a gente está conseguindo avançar na questão habitacional da cidade, né, na questão da área da saúde. Dia 16 de maio inaugurei o Centro de Alta Tecnologia Oncológica Bruno Covas. Foi o dia que o Bruno faleceu, completou 1 ano. Então nós demos o nome de Bruno Covas porque ele, quando estava doente, sempre dizia que gostaria que as pessoas pobres tivessem aquele tratamento que ele estava tendo no Sírio. Nesse centro da tecnologia nós temos lá PET scan, nós temos robô para fazer cirurgia oncológica por robô, da mais alta tecnologia, tudo que tem no Einstein, no Sírio. Estou fazendo propaganda aqui dos hospitais, né? Mas é muito bom. Mas são 10 mil consultas por mês, são 400 cirurgias por mês e 4 mil exames. Ainda tem muito para que fazer. E, só fazendo um parênteses aqui, a questão da alta complexidade não é responsabilidade do município, é do Estado. Mas também não é porque é do Estado a gente não vai poder dar nossa contribuição. Tem muitas coisas para fazer. Mas é um desafio enorme, muitos interesses. Eu fiquei impressionado com a quantidade de interesse. Nunca imaginei na minha vida ter que andar com segurança 24 horas do meu lado, né? Hoje eu não posso andar sem segurança por conta de tantos interesses que a gente tem que enfrentar. Ou é organização criminosa da Cracolândia, ou organização criminosa do Brás, ou é organização criminosa de loteamento clandestino, enfim, nós estamos enfrentando, né? Agora, eu tenho muita tranquilidade porque a minha vida me trouxe, acho que, essa bagagem para poder olhar a cidade como ela é. Uma cidade muito rica, terceiro maior PIB do país, mas uma cidade muito pobre. Então, como eu fui muito pobre, vim da periferia, e com a minha empresa, não que eu seja rico, mas eu consegui, com a minha empresa, melhorar a minha qualidade de vida, então eu passei por muitos momentos. A gente está falando aqui agora de desburocratização e empreendedorismo, né? Eu montei minha empresa numa salinha de 2x2. Hoje a minha empresa tem filial em Santos, Guarulhos, Campinas, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Portanto, eu venci a questão da burocracia, venci os desafios que o nosso país impõe a quem quer empreender aqui e venci do ponto de vista de poder atingir um sonho, que era participar da política, né? Quando meu pai, um português que chegou de Portugal com 14 anos,
constituiu um pouco de patrimônio. Num certo momento ele resolveu vender tudo aqui em São Paulo e montar uma empresa de ônibus em Cananéia, faliu. E aí eu estudava no melhor colégio da Zona Sul, tinha o melhor plano de saúde, né? Quando meu pai falou, a gente voltou, eu passei a estudar em escola pública, então passei a usar transporte público, passei a usar o serviço de saúde público, então eu vivi tudo isso. Quando você vive, né? Nenhum demérito aqui não viveu, mas quando você vive, você passa a ter uma sensibilidade. As reuniões de secretariado lá são impressionantes, porque secretários da Dona Lina são tudo pessoas assim, toda gabaritada, um currículo gigantesco, mas aí eu vou com aquela soma que é a sensibilidade de poder saber o que é o sofrer, né? o que as pessoas precisam. E sem querer me estender muito, mas você vê, pela primeira vez na história da cidade, o PPA, que é o Programa Plurianual, nós temos lá um indicativo de que os investimentos na cidade, eles têm que seguir primeiro um critério de área de vulnerabilidade. Nós vamos ter maior investimento nas áreas que têm maior índice de vulnerabilidade. Então aí a gente vai conseguindo fazer com que essa desigualdade social da cidade, né, no longo do tempo a gente vai podendo diminuir essa distância que hoje é tão grande. Prefeito, há pouco Vossa Excelência falou desse conflito de competência, né? Ninguém sabe se é da União, se é do Estado, se é do município. E há um setor que mereceria uma atenção e uma certa coragem do chefe do executivo, que é a questão do retrofit. Nós temos inúmeros prédios no centro de São Paulo que poderiam ser destinados à moradia, mas as exigências de atualização com acessibilidade, isso não ocorre no mundo inteiro, né? Paris, todos os prédios ocupados, adapta-se para moradia, para quem não tem moradia, porque essa exigência exagerada. Agora, o município é uma entidade da federação, ele precisa ter coragem de assumir essa condição de entidade federativa. Eu acho que os chefes do executivo, eu vi isso no tribunal, eles são também muito tímidos, né? Porque tudo o órgão especial julga inconstitucional, né? Todas as leis que as câmaras editam, né? Então é entidade federativa ou não. Mas essa questão do retrofit, você nem está pensando nisso? Ô, doutor Daline, nós já aprovamos uma lei de retrofit para o centro da cidade. Ela está em vigor, infelizmente com pouca adesão. Mas o que diz a nossa lei do retrofit? Você tem aqueles prédios, a gente vai ter uma via rápida de aprovação, a remissão das dívidas de IPTU, a isenção de ISS, ou seja, bastante incentivos, mas mais do que os incentivos fiscais, é a agilidade para as pessoas poderem fazerem o retrofit dos prédios. Eu acho que eu estou pecando um pouco na divulgação com relação a esse projeto de lei. Eu mandei para a Câmara, foi aprovado muito rapidamente, mas ele estava inclusive previsto só para questões habitacionais. Eu vou agora mandar uma correção para a gente colocar também os NRs, né, que acho que é fundamental. Então a gente tem uma ação muito importante ali. Agora tem um conjunto de ações que a gente precisa fazer com que as pessoas tenham interesse também sobre esses prédios, que é requalificar o centro. Eu soltei o edital para fazer, por exemplo, a reforma daquelas ruas do centro, né? São calçadões, né? Ruas calçadões do centro. Eram 30 ruas, 80 milhões de investimento. Tive que suspender porque houve uma sugestão do Tribunal de Contas do município para fazer a suspensão. E a gente vai retomar essa licitação. Estou com dinheiro em caixa para poder fazer. Eu lancei agora a consulta pública para requalificar o Parque Dom Pedro. Serão 1 bilhão de investimento dentro da concessão dos terminais de ônibus do setor leste, que acho que vai tornar mais atrativo para as pessoas participarem. Estamos junto com o Instituto de Advocacia ou dos Advogados, eu não sei se é Instituto de Advocacia ou dos Advogados, o termo correto, discutindo uma questão da requalificação da Praça da Sé. O Instituto fez um pré-projeto que nos passou para a gente poder estar colocando em funcionamento. Portanto, quando a gente tem um ambiente também requalificado do ponto de vista urbanístico, né, a gente está fazendo várias intervenções urbanísticas ali, nós vamos conseguir melhorar. Agora tem coisa que demora, por exemplo, foi feita a concessão do Mercadão, que é um ícone aqui da cidade, outorga de 112 milhões. E uma das questões da concessão é de que eles fizessem toda a requalificação, toda a retrofitagem no entorno, fizesse... E aí outro dia eu fui perguntar, como é que tá, por que não começou isso ainda? Porque na própria prefeitura, no DPH, Departamento de Patrimônio Histórico, e no Compresso estava demorando para aprovar o projeto dele. Então passa a contar o prazo dele a partir do momento que nós liberamos, só que nós ficamos segurando. Sim. E agora que conseguiu liberar. Então, olha, a luta que a gente tem que ter hoje é da questão do tempo
que os órgãos precisam. Eu não tenho dúvida disso, Flaviano. Demora muito. Mas com relação ao retrofit, Tonalini, então tá nessa situação, a gente precisa divulgar um pouco mais. Tem uma questão também, acho que é importante a gente poder falar, é o trabalho da SP Negócios, que é o ex-ministro Aloysio Nunes Ferreira, que é o presidente, de estar fazendo contato e convidando muitas empresas para vir para cá. Ou seja, a cidade de São Paulo, além de ser uma cidade que é o carro-chefe, né, o propulsor econômico do país, como eu disse, é o terceiro maior PIB, mas nem por isso a gente vai deixar de poder atrair empresas e mostrar para as pessoas que aqui nós temos uma cidade que tem um solo fértil para as pessoas plantarem a sua sementinha do empreendedorismo, ela vai poder germinar e ele colher frutos e disso a gente poder ter geração de emprego e renda aqui. Prefeito, e a pauta, conversávamos agora há pouco sobre a pauta da regularização fundiária, né, que é uma pauta que o senhor se interessa bastante também. Como é que anda essa agenda na Prefeitura de São Paulo? Fundamental, um dos nossos itens, Flaviano, do nosso plano de metas, como eu acabei de falar aqui, que é o plano de metas é o meu código, né, ali de conduta. Todo dia tem que olhar aquilo para cumprir as metas. O senhor falou que são 80? 77, eram 75, com as audiências aumentaram 77 pontos. Um dos pontos do plano de metas é fazer 220 mil regularizações fundiárias. Nós fizemos no ano passado 9.500, esse ano mais ou menos 2.500, estamos aí com 12 mil regularizações entre o ano passado e esse ano. Mas temos que fazer as 220 mil. E eu vou conseguir caminhar muito agora com isso, por quê? Porque nós já estávamos há 3 anos com uma licitação para contratar uma empresa especializada para dar o suporte técnico para a regulação fundiária, né? É necessário que tenha uma empresa especializada para isso. Estava parada no Tribunal de Contas esse período todo. A gente melhorou muito o diálogo com o Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas entendeu que era importante a gente poder fazer os ajustes necessários que ele sempre de forma muito... O TCM. TCM. Mas você imagina ficar 3 anos parado lá. Então, agora o Tribunal de Contas liberou, né? Queria até deixar esse registro aqui. Acho que o diálogo tem... De vez em quando a gente dá umas cotovelada, mas eu estou daqui no meu papel de defender o interesse da cidade e mostrar que a gente não pode ficar parado tanto tempo. Uma vez que o tribunal liberou, nós vamos agora, estamos já na fase de licitação e da contratação de empresa especializada que a gente vai poder, porque só a estrutura, doutor Nalini e Flaviano, da prefeitura, você não consegue fazer num grande volume. Então nós vamos ter agora uma empresa especializada para poder dar fluxo com relação a essa questão. Tem algo fundamental, a gente tem aí muitos imóveis que são da Coab, que são os proprietários, entre aspas, né, porque não são proprietários, tem os TPU, tem de permissão de uso. Eu estou mandando para a Câmara Municipal, assim que eles voltarem do recesso, acho que volta essa semana que vem, um projeto de lei onde nós temos mais de 150 mil famílias, a gente vai estar isentando eles da dívida com relação à taxa do TPU, né? E aí eu vou substituir o TPU pela titularidade, entregar para ele, fazer a regulação fundiária daqueles empreendimentos e entregar para eles o título de propriedade. Eu acho que é muito importante a pessoa ter ali o registro no cartório de imóveis, né? O tanto que é importante, o cartório, não é, Flaviano? O cartório de imóveis é importante. Quando você recebe aquele papelzinho lá bonitinho, com aquela marca d'água lá, você é o proprietário. Efetivamente. É verdade. Ele cresce em status, né? Ele passa a ser um cidadão, porque antes ele é um ocupante a título precário, né? Às vezes vítima de empreendedor inescrupuloso. Mas, prefeito, a iluminação pública, eu tenho visto algumas ruas estão muito escuras, mesmo naquelas ruas que a gente conhece, né? E acho que na periferia deve ser ainda pior, né? Algum projeto? E essa fiação também, é uma fiação que parece uma coisa monstruosa, fios e fios e fios. Eu nem sei se isso não é perigoso, né, para a população. É perigoso. Mas vamos lá, iluminação, doutor Nalini. Nós fizemos a PPP da iluminação, já foram trocados 95% de todas as lâmpadas da cidade por lâmpadas de LED. Foi um programa bastante importante. Hoje, quando a gente faz a leitura da quantidade de luz ali, que eu não sei o nome agora técnico, mas hoje a cidade ela melhorou mais de 50% desse aspecto, né? Então, se a gente observar na cidade toda, além de você melhorar a iluminação, você tem uma economia
da energia, portanto uma questão de responsabilidade ambiental também muito importante, né? Uma cidade que tem 700 mil pontos de luz na cidade, é fundamental. Então isso a gente está avançando. Eu acho que precisa trabalhar um pouco melhor agora a questão da iluminação nas faixas de pedestre, onde tem a travessia de rua, e melhorar um pouco mais no entorno das áreas de escola, enfim, nessas áreas. Agora, tem uma coisa bacana, você vê, quando a gente faz um diálogo com os órgãos, é importante. Nós pegamos da Secretaria de Segurança Pública quais foram os boletins de ocorrência que tiveram maior incidência em determinadas regiões. Então, com aquele mapa de calor das regiões mais precisas, é onde a gente vai estar fortalecendo, né, melhorando ainda mais a questão da iluminação. Com relação à questão dos fios, doutor Nalini, nós tivemos só de janeiro a junho que repor 231 quilômetros de fiação aqui na cidade de São Paulo por furto. 231 quilômetros de janeiro a junho. Aumentou 47% o número de furtos esse ano comparado ao mesmo período do ano passado. Tem aumentado muito a questão do furto de fios. E uma das questões que a gente precisa trabalhar, por exemplo, no sistema semafórico, que é um grande problema da cidade. O problema mas tem muito, né? Sim. Mas também tem umas soluções. A questão do sistema semafórico, eles roubam muito a fiação do sistema semafórico. A gente vai ver muitos faróis piscando, não é porque quebrou, é porque roubaram o fio. Então, nós estamos agora só o Tribunal de Contas terminando de concluir um estudo para ele estar me liberando. Eu já estou com a minuta toda pronta para eu poder fazer um aditivo na PPP da iluminação, incluindo toda a ação de revitalização do sistema semafórico da cidade. E aí a gente vai poder melhorar, porque inclusive nós vamos economizar 2 milhões e 300 mil por mês de forma contratual e mais 5 milhões que a gente gasta com a CET cuidando, repondo o fio roubado, fazendo manutenção. Então não vai ser mais a CET que vai cuidar, será o PPPista. Eu deixo de gastar 5 milhões com a CET e a questão contratual da revitalização eu economizo 2 milhões e 300 por mês, fazendo dentro da PPP e na licitação. A gente tinha esse contrato da reformulação do sistema semafórico pronto há 2 anos, estava parado no Tribunal de Contas, estava travado, e agora a gente achou essa alternativa de poder fazer através da PPP da iluminação, no aditivo, de poder dar celeridade e economia. Então a gente vai conseguir ter celeridade, porque se eu fosse licitar, aí tem recurso, não sei o que, vai e volta. A gente pula essa etapa, né, sem burlar a lei, dentro da legalidade. E também uma ação muito importante, que é a questão da economicidade dentro desse processo. Vai ficar mais econômico e mais eficaz a reestruturação. E a gente começa a melhorar um pouco o contexto desse sistema, porque o que eles colocam de inovação tecnológica vai permitir menos utilização de fio e uma tecnologia maior para não deixar tão vulnerável à possibilidade do furto de fios. Uma outra questão, prefeito, que me preocupa muito, assim, ouvindo técnicos e urbanistas, São Paulo parece que perdeu população, o grande centro expandido de São Paulo, porque há muitas moradias unipessoais, né? E as pessoas estão morando cada vez mais longe, tem que se socorrer de vários meios de transporte para chegar ao trabalho. Como é que a gente poderia adensar aqueles eixos que já são bem servidos, né? Onde trava isso? São interesses conflitantes, por exemplo, de uma determinada sociedade que quer manter um status muito favorável, privilegiado até, em prejuízo da população? Ou o que ocorre? Só pegando um gancho na pergunta do Ornalini, isso tem ligação com o plano diretor atual, né? Que busca fomentar o adensamento populacional em eixos, né? Em corredores centrais, né? Então eu agregaria na pergunta do Ornalini se o senhor enxerga que isso está funcionando. O senhor acha que isso já está produzindo algum resultado em âmbito de trânsito da cidade ou não? Flaviano, a pergunta de vocês é excepcionalmente importante. No contexto geral, eu acho que o que fez com que as pessoas saíssem muito do centro, que adensasse mais as regiões mais periféricas, é o custo de vida. Agora, custo de vida, prefeito, custo de vida, por quê? Tudo na vida, você tem uma relação de demanda, né, de oferta. Nós temos hoje 400 mil unidades habitacionais que a gente tem de demanda na cidade de São Paulo.
400 mil, né? Daí para mais, é 400 e alguma coisa. Aí, quando você tem ações do poder público que limita com que as incorporadoras, construtoras façam os empreendimentos, você está fazendo com que você tenha um número menor, então você tem uma demanda reprimida, o custo fica mais caro. O que eu tenho feito? Quando eu assumi, a gente fez um estudo, identificamos isso, que a gente tinha o mercado imobiliário com muito dinheiro, as empresas da construção civil com muito recurso, né? Isso está publicado nos balanços deles, uma demanda gigantesca, e o que faltava para poder fazer com que fluísse e tivesse bastante construções, portanto, aumentando o número de oferta, e o próprio mercado reduz o preço, né? Então, eram as questões das legislações urbanísticas. Aí eu peguei, sentei com todos os vereadores, com toda a secretaria, falei, vamos agora focar nas questões de legislação urbanística que possibilite com que o empreendedor toque o seu negócio e construa e coloque unidades habitacionais. Sendo muita unidade habitacional, naturalmente o preço vai cair, né? Questão de oferta e demanda. Isso é no mundo inteiro, não é uma coisa aqui do Brasil. E aí fizemos várias ações, como por exemplo, votamos algo que estava anos parado na Câmara, a operação urbana Água Espraiada. Desculpa, Água Branca. Votamos a operação urbana Água Branca. Perspectiva da prefeitura receber 5 bilhões de vendas de CEPAC. E 30% de tudo que fosse feito ali teria que ser feito em HIS, Habitação de Interesse Social. Houveram 14 audiências públicas, votação desse tema na Câmara pela Lei Orgânica do município com quórum qualificado, portanto são 55 vereadores, não era 28, teria que ser no mínimo 37 vereadores. Tiveram 40 e tantos votos favoráveis, e aí nós aprovamos, eu sancionei, o Ministério Público de Trocação e o Tribunal de Justiça acatou, parou a operação urbana. É inimaginável essas coisas que acontecem, né? Inimaginável. Então, quando você bloqueia que o empreendedor possa construir habitações aqui nessa região, no centro ou no centro aqui expandido, que a gente possa ter condições das coisas fluírem, prejudica muito. Você quer ver uma coisa? Nós estávamos com todos os PIUs, que é os Programas de Intervenção Urbana, parados no Tribunal de Justiça. Estavam proibidos de serem votados. Proibidos. Não podia votar, né? E aí, o que eu fiz? Peguei a procuradora, a doutora Marina, pedi uma audiência ao doutor Humberto Martins, que é o presidente do STJ, né? Humberto Martins. Fui até o doutor Humberto Martins, com aquele pacotão de documento fazendo o recurso. Em 2 folhas que eu mostrei para ele, ele falou, estou convencido, eu creio que em 24 ou 48 horas eu estou concedo a liminar para poder retomar a votação. E a gente tinha ali o quê? O PIU Central, que reestrutura, requalifica toda a questão do centro. O PIU Jurubatuba, que pega toda aquela área da Zona Sul, onde antigamente era uma grande área de indústrias, que a gente perdeu essas indústrias, e ali você tem uma possibilidade de fazer uma requalificação importante. O PIU Leopoldina, enfim, todos os programas de intervenção urbana estavam parados. Agora a gente conseguiu por uma decisão do STJ. Agora, quanto tempo eu tive que gastar, os procuradores, a Câmara, energia, porque qual era a discussão? Não, é porque tinha que mandar o PIU para a Câmara com o EIA-RIMA, né? E um dia eu fui conversar com um promotor, eu falei, mas o promotor, como é que eu vou mandar com o EIA-RIMA um projeto? O EIA-RIMA vai fazer lá na hora que for constituído a definição do projeto. Quando eu mando para a Câmara, os vereadores podem mudar e vão mudar, porque eles vão alterar, vão dar sugestões, vão fazer audiência pública. Não é que ele queira. A Câmara tem que fazer audiência pública, aí faz audiência pública, pede para mudar. Se eu fizer o EIA-RIMA antes, eu vou perder esse recurso. Tem que ser feito depois, no momento que for tudo aprovado, né? E o promotor me fala, não, mas a Câmara não pode mudar. Então, você imagina como é que é a cabeça de algumas pessoas, quando o promotor te fala o seguinte, que você manda um projeto para a Câmara e eles não podem mudar, falta um conhecimento do que é né, toda a questão democrática do nosso país. Agora, a população não sabe disso, né, prefeito? A sociedade não fica sabendo e lança a responsabilidade para o prefeito, né? O prefeito é o responsável. Os registradores de imóveis, eles são um termômetro da vida
como é que a cidade está crescendo e nesse período de economia assim combalida, que precisa ter injeções, né? O Poder Executivo Municipal precisa se servir bastante deles, mas também dos empreendedores e levar consequencialismo para o sistema justiça, não é? Porque normalmente o Ministério Público e mesmo o Judiciário, onde permaneci quase 50 anos, trabalha com a realidade dos autos e às vezes ela é muito distante da realidade da vida, né? É verdade, doutor, né? É verdade. Mas acho que a gente poder aqui ter essa oportunidade de poder conversar um pouco, né? Ter quem está à frente do executivo, a sensibilidade de vocês, nós podemos entender que não tem disputa entre o executivo, o Ministério Público, o Judiciário, a sociedade, as empresas, as entidades, os sindicatos. Nós estamos todos com o mesmo objetivo, que é fazer a nossa cidade melhor, é cuidar das pessoas. Agora, para tudo isso acontecer, como a própria pergunta do Dr. Flaviano aqui com relação à questão do plano diretor, foi fundamental, mas a gente tem muitos entraves para poder fazer as coisas. Mas avançou, se você pegar aqui o eixo da Rebolsa, a quantidade de empreendimentos que são os eixos estruturais que estão sendo feitos, houve ali um incentivo para a construção. Agora nós precisamos fazer com que nós tenhamos mais moradia no centro e emprego na periferia, né? As pessoas se locomovem durante longos percursos para poderem ter aqui a grande concentração de empresas aqui. Posso dar um exemplo muito rápido aqui, sem querer ser... Não, o tempo é todo Essa seu, semana, é muito rápido só, essa semana eu não vou falar o nome da empresa aqui para não ficar chato. Tem uma empresa muito importante que faz um produto alimentício que fica em Parelheiros. E uma indústria exporta para 30 países. Pela lei de zoneamento, ela não podia estar lá porque não é área industrial. Agora, não tem absolutamente nada na atividade dela que gere qualquer tipo de questões passivas ambientais, de contaminação, de poluição, nada, absolutamente nada, né? Então, qual que é a lógica de dizer o seguinte, por que a indústria não pode estar lá numa área que é uma área de proteção aos mananciais? Lembrando que é uma atividade que não tem nenhuma questão de poluição. E hoje, como a gente tem muita tecnologia, as empresas que poluíam há anos atrás, com a tecnologia, com os filtros, com o avanço tecnológico, elas não poluem mais. Então, falta muito. E eu estou tentando fazer a revisão do plano diretor, esse é um dos pontos. Desde que a indústria, né, ou a empresa, ela não gere nenhum passivo ambiental, ela não contamine, por que ela não pode estar numa área que não seja área industrial, gerando emprego, né? Essa questão toda. E eu não consigo discutir o plano diretor de tanta judicialização. Toda hora eles param. Agora eu consegui liberar de novo. Então eu vou e paro e volto. É uma coisa. Vamos ver se até o final do ano eu consigo mandar a revisão. Já está na hora de fazer outro, né? Mas a gente precisa fazer a revisão do plano diretor, né? A questão da pandemia nos trouxe muitas experiências que a gente precisa tomar como lição e poder fazer as adequações para que a gente possa ter cada dia uma cidade melhor e que seja mais harmoniosa. Prefeito, olha, muito obrigado pela sua entrevista, foi muito bom, né, Tornalini? Quanto problema, né? E a gente acha que tem problema, né? Eu queria dizer para o senhor, assim, conta com os registradores, conta com a Arisp, com as pautas da prefeitura, essa pauta de atualização automática do cadastro, uma pauta importante de desburocratização, que vai, enfim, beneficiar o cidadão, né? Essa pauta da regularização fundiária, que para a gente é assim, fundamental, a gente tem todo interesse em fazer essa agenda andar, não só na cidade de São Paulo, no estado e no Brasil inteiro, né? Temos projetos muito bacanas nesse sentido, até de criar um processo eletrônico para a regularização fundiária, ou seja, começar a subir como se fosse o PJE da REURB. Então, o senhor conta com a gente, conta com o registro de imóveis, nós estamos inseridos numa agenda de melhoria de ambiente de negócio. Então, mais uma vez, muito obrigado e estamos à disposição. E volte sempre. Só para complementar um pouquinho, nós aprovamos agora uma nova legislação de regulação fundiária, de REURB, que eu sancionei agora, acho que foi em janeiro, foi em fevereiro, né? Que está possibilitando que a gente possa avançar também nessas questões aí. Tirou muitos entraves, que eu acho que é fundamental. Desde que eu era vereador, o doutor Nalini já falava muito dessa questão, né? Sempre foi apaixonado pela questão da regulação fundiária. Ele era o presidente do Tribunal de Justiça na época, acho que eu fui vereador 8 anos, foi presidente 2 anos, né, doutor? 2 anos. 2 anos, mas sempre falou muito desse assunto, é algo que com certeza a gente vai se dedicar bastante e vamos avançar. E agradecer, porque inclusive
eu recebi aqui já a minuta do decreto. Por meu trabalho, já estou saindo com a minuta do decreto para melhorar ainda mais essa questão da parceria da Prefeitura com a Arisp com relação ao envio das alterações dos registros de imóveis. Quando o prefeito acredita e ele vai ter vontade de fazer, então as assessorias normalmente obedecem, viu, prefeito? Prefeito, muito obrigado. Nós esperamos mesmo que Vossa Excelência volte aqui, porque há muita coisa a conversar e a gente precisa aproveitar a experiência de um prefeito que sabe o que é a vida, sabe como sofrem os paulistanos, né? Principalmente esses que estão privados de usufruir das benesses, das maravilhas dessa cidade. Nós acreditamos que ao final da sua gestão vai haver um portfólio muito importante daquilo que o senhor ofereceu para melhorar o ambiente em São Paulo. Vai, com certeza vai. É a nossa torcida. Obrigado.